Salve, salve galera, mais um vídeo do canal do professor Milton Silva filosofando a nossa aula de número 5 do quarto bimestre de filosofia, que vai falar aí sobre o consumo e consumismo. Nessa aula nós vamos tratar do processo de alienação no trabalho, no consumo e no lazer, e a moda como um exemplo de consumo que está direcionado com consequências socioambientais. O que é alienação? Alienação tem diversos significados, tá? Ela pode ser uma cessão de bens, transferência ou domínio de algo ou uma perturbação mental. Quando nós falamos em cessão de bens, nós falamos de um carro que é alienado, que você compra ele em prestações e esse carro pertence ao banco enquanto você não finaliza ali as mensalidades do mesmo. A alienação também pode ser vista como uma diminuição da capacidade que os indivíduos têm de pensar por si mesmo ou agir por si próprios. Os indivíduos que são alienados, eles não têm interesses em ouvir opiniões, discutir, apenas se preocupam com aquilo que eles têm interesse. Por isso as pessoas alienadas são alienadas, tá? Porque elas não ouvem, elas não querem escutar as ideias diversas, elas sempre seguem ordens. Um indivíduo que está na condição de alienação pode ser também considerado alguém que perdeu a razão. Na aula eu mostrei para vocês a imagem de uma marionete, tá? Controladas por cordas, ou seja, o indivíduo age de acordo com a vontade de outros. A alienação é um conceito utilizado aí por diferentes filósofos que abordam as questões aí relacionadas ao reconhecimento do indivíduo, ou mais precisamente, a falta do conhecimento ou da relação desse indivíduo com as várias situações de vidas. A alienação pode ser reconhecida como uma espécie de vazio existencial. O indivíduo não se encontra mais em nenhuma circunstância das relações nas quais ele estabelece. Isso é fruto de uma falta de consciência própria, de valor próprio ou de identidade. Ele está em vários lugares e não se identifica. Nesta situação, o indivíduo tende a tornar-se alheio a si mesmo ou estranho a si mesmo e vai a começar a adotar posturas e opiniões que não lhe são próprias, que pertencem a outros. Na aula eu usei o termo que os indivíduos que estão alienados são meramente piolhos que andam pela cabeça dos outros, tá? Na filosofia, o termo vai se referir a diferentes maneiras de alheamento, de estranhamento, inconsciência ou falta de entendimento de suas capacidades individuais. Em Hegel, que é um filósofo aí que vai influenciar Marx, é um processo em que a consciência se torna estranha a si mesmo. Já em Marx, que está na esteira do Hegel, vai dizer que a alienação é o processo pelo qual o indivíduo se torna estranho a si mesmo, na medida em que não tem consciência do seu próprio trabalho. As relações sociais que ele estabelece de produção, onde de onde ambos provêm, adquirem a aparência dos fenômenos que a existência da própria identidade do universo humano, gerando formas de representação que o homem não controla e às quais se submete. É a questão do trabalho repetitivo, do trabalho obrigado nas sociedades capitalistas. O trabalho repetitivo, padronizado e a falta de valorização daquele que realiza a ação promove a desmotivação, o desinteresse pelo processo e pelos produtos do trabalho, já que o indivíduo se torna especialista de uma única ferramenta, de uma única peça, né? Então o indivíduo vai fazer aqui o botão azul deste controle,
o outro vai fazer esse botão vermelho, o outro vai fazer esta pecinha aqui. Enfim, o indivíduo vive durante várias horas de sua vida realizando a mesma tarefa. Quando ele trabalha sobre essa pressão constante, isso vai levar a uma exaustão mental e física, resultando numa situação emocional com qual o trabalho vai levá-lo à alienação. No contexto aí do lazer, o indivíduo vai estar numa situação passiva e refletida, onde vai consumir aquilo que os outros demandarem a ele, mandarem a ele. Quando se abre a mão de quem se quer para vestir-se conforme a moda, o indivíduo passa a se comportar como outra pessoa. Então, a alienação lhe causa o estranhamento do trabalho, uma identidade que não lhe pertence, um sujeito que age somente com a idade, com o pensamento, com a manipulação dos outros. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e um abraço e até mais.